Bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Deus toda a glória. Graça e paz seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa e seja sobre a sua família. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus, que é um consolo para as nossas almas, um consolo para as nossas vidas. Ela nos remete para um futuro maravilhoso. Se nós olharmos para o cenário que nós estamos inseridos, que nós estamos vivendo, a nossa realidade, a realidade da humanidade hoje, é difícil pensar em esperança e é difícil planejar futuro quando o que se tem é incerteza, quando o que se tem é dúvida. Mas é preciso exercitar a fé, é preciso acreditar em Deus, é preciso buscar a vontade de Deus para a nossa vida, porque assim seremos ajudados por Ele a prosseguir na direção boa para a nossa vida. Porque a palavra de Deus nos ensina que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita e ela satisfaz a nossa alma. Nós estamos precisando de satisfação para a nossa alma. Todas as pessoas estão precisando de alguma coisa que preencha o vazio do seu coração, o vazio da sua alma. E o entretenimento não consegue fazer isto, mas é Deus que faz isto, é Ele que preenche a nossa alma, porque o que vem de Deus para nós é bom, a começar por sua vontade, que é boa, agradável, perfeita e satisfaz a nossa alma. Ter Deus é ter futuro. Ter Deus é ser feliz. Nós temos visto aí o agravamento da situação sobre a face da terra, em todas as nações. Mas o mal maior em tudo isto é o fato das pessoas não reconhecer o valor de Jesus Cristo, não reconhecer a importância cósmica de Jesus Cristo no mundo em geral. As pessoas tratar Jesus Cristo como se ele fosse apenas o Deus dos crentes e de alguns fanáticos, de algumas pessoas extremamente religiosas, aprisionadas aos costumes, aprisionadas a coisas que remetem sempre para a religião. E quando que, na verdade, a mensagem do Evangelho não é levar o indivíduo para o campo religioso, mas é levar o indivíduo para ter uma convivência com Deus, é levar o indivíduo para uma vida com Deus. Então o Evangelho, na verdade, ele nos remete não para uma vida religiosa, mas sim para uma vida com Deus. E numa vida com Deus, nós conseguimos superar as incertezas que surgem na caminhada. E nós podemos dizer que nos nossos dias, o desafio tem sido muito grande. A cada momento, as notícias não são boas, elas chegam o tempo todo, a cada momento, a cada minuto chega uma novidade. Mas infelizmente, o novo que está sendo posto diante de nós não traz esperança, não traz tranquilidade, não traz segurança. Pelo contrário,
traz insegurança, traz instabilidade, tanto para a pessoa como para a família e para as nações em geral. A hora é agora de nós nos chegarmos a Deus, agradecendo a Ele por sua graça manifesta a nós, por Ele ter olhado para nós com amor, graça e misericórdia, e não ter desistido de nós. Todos os dias eu agradeço o nosso Pai Celestial, o meu Pai Celestial, o nosso Pai que está nos céus, por Ele não ter desistido de nós. Ele podia muito bem ter feito isto lá no Éden, após o episódio da desobediência do primeiro casal. Ele podia ter posto um fim nesta história logo ali, e ele não teria sofrimento, ele não teria que ver o que está sendo feito, o que foi feito até hoje, o que está sendo feito pela raça humana. Apesar de todas as coisas que já aconteceram, das interferências de Deus, sem esquecer do dilúvio, que foi um marco na história da humanidade, a destruição de Sodoma e Gomorra, também um marco para aquela sociedade que não se importava com os preceitos de Deus, com os ensinamentos de Deus. Também nós, ao olhar para a história do povo de Israel, nós vemos também a questão da tragédia que aconteceu no deserto, deles serem sentenciados a peregrinar 40 anos pelo deserto, até que aquela geração morressem lá, e não tendo o direito de entrar na terra prometida, exatamente porque aquela geração, aquelas pessoas, elas não respeitaram a Deus, não respeitaram a vontade de Deus para suas vidas, não aceitaram os mandamentos de Deus para os obedecer, para que assim Deus fosse glorificado na vida deles. E nos dias que nós estamos vivendo também, nós estamos aí vendo essa situação complicada do vírus que persiste em ser uma ameaça constante na vida de todos. As pessoas preocupadas com as suas vidas, com medo de serem contaminadas e morrerem, ou então passar pelo sofrimento de ter que enfrentar a doença que maltrata muito as suas vítimas, maltrata muito aqueles que são contaminados. Então o que a gente vê é isto, as pessoas com medo, mas mesmo com medo, poucas são as que se interessam em parar e voltar o coração para Deus. Quanto mais com uma vasta oferta de entretenimento que é sugerido a nós o tempo todo. O tempo todo tem um apelo pela nossa atenção. O tempo todo tem um apelo para que nós venhamos a aderir a alguma coisa que está sendo oferecida como algo para trazer felicidade para nossa alma, para trazer distração, entretenimento, um pouco de alegria para nossa alma, quando que na verdade nós só iremos encontrar alegria para nossa alma se nós submetermos a fazer a vontade de Deus. Isto é muito importante nós termos consciência disto, que a felicidade sobre a face da terra, ela está condicionada em nós submetermos à vontade daquele que é o dono da terra, que é o Senhor da terra, que é o Senhor do universo.
se nós submetermos e compreender a importância de Deus no universo, a importância de Deus no lar, a importância de Deus na família, a importância de Deus na sociedade, a importância do Senhor Jesus Cristo como o que foi constituído por Deus, o dono do universo. Ele constituiu Jesus Cristo como juiz dos vivos e dos mortos. Não tem como nós prepararmos um futuro feliz se nós rejeitarmos esta realidade que o próprio Deus colocou para a humanidade. O próprio Deus colocou Jesus Cristo como o cabeça. O próprio Deus determinou fazer, convergir para ele, nele, todas as coisas. Deu a ele todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, para ele comandar todas as coisas. Então é impossível a pessoa encontrar felicidade se ela desprezar a pessoa do nosso Senhor Jesus e se ela desprezar o próprio Deus. Não estou falando de falar, não, mas eu creio em Deus. A maior parte das pessoas falam isto. Eu estou falando em submissão à vontade de Deus. Submeter à vontade de Deus. Quando o texto que eu citei aqui para você de Efésios 1:3, o apóstolo Paulo dizendo: bendito nosso Deus e Pai, bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quando nós vemos esta dádiva, a saber que Deus já nos abençoou, a única coisa que seria sensato fazer é dizer amém, Senhor. O Senhor já nos abençoou, então que coisa boa. Então eu preciso que o Senhor me ensina a viver a minha curta vida aqui na terra, de maneira que eu entenda esse projeto do Senhor, que a palavra do Senhor diz que o Senhor já nos abençoou. Às vezes nós conhecemos esta verdade, mas a existência da pessoa demonstra que parece que ela não é abençoada, ou ela não é abençoada de fato. Ela não se sente abençoada, ela não é feliz, ela não tem entusiasmo, ela não tem desejo de seguir em frente. Muitos até desistem, chegando ao absurdo de se matarem, porque elas não conseguiram encontrar razão, força e vencer o mal que as tentou a pôr fim às suas existências. Elas não conseguiram encontrar força em Deus. Às vezes aquelas pessoas diziam: vai com Deus, Deus te abençoe. Mas elas não conseguiram passar disto, apenas das palavras. E nós precisamos entender que nós precisamos conviver com Deus além das palavras. Tem que ter vida com Ele. Hoje eu estava meditando em Gênesis, capítulo 1 e 2, quando Deus trouxe ao homem, a Adão, todos os animais que ele havia criado sobre a face da terra, para que o homem desse a eles, para que Adão desse a eles nome. Eu achei tão linda esta passagem. Eu já li, eu não sei nem quantas vezes que eu já li Gênesis, capítulos 1, 2, 3 e todo o livro de Gênesis. Mas quando eu vi esta passagem do universo criado, as aves povoando abaixo dos céus, os peixes nos rios, nos mares, nos oceanos, os animais sobre a terra, toda a maravilha que Deus havia criado. Aí ele pega todos eles
e traz até Adão, até o homem, para ver que nome que ele, Adão, daria a todos aqueles seres que Deus havia criado. Eu fiquei pensando na beleza, na formosura daquele cenário, naquela comunhão entre Deus e o homem, Deus e o Adão. E ele colocando nome nos animais, está escrito em Gênesis que todos os nomes que ele colocou, estes foram os nomes. Deus não questionou, Deus não mudou. Os nomes que o Adão deu para os animais foram os nomes que os animais receberam. Deus não questionou e nem mudou o nome dos animais, porque ele tinha dado ao Adão a responsabilidade de nomear aquele exército maravilhoso que Deus havia criado sobre a face da terra. Aí eu parei um pouco e pensei, Adão naquele tempo, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha vida com Deus, ele estava integrado naquele cenário, naquela realidade, naquele paraíso, naquele mundo novo, naquele ser que havia criado aquele mundo novo. Ele estava integrado a Deus, ele estava integrado a tudo aquilo que Deus havia feito e que ele mesmo havia classificado como muito bom. Mas aí logo depois, quando a Eva dá ouvidos à serpente, que diz para ela, não é bem assim. É que quando, Deus sabe que quando vocês comerem, se vocês comerem o fruto, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Aí eu paro também e penso, como que ele sabia disto? Como que a serpente sabia disto? Que ao comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles saberiam, os olhos deles se abririam. Como que ele sabia disto? Aí eu também parei e pensei, é porque ele também, Satanás que estava na serpente, também desfrutava da comunhão com Deus, da intimidade de Deus. Antes que ele caísse, antes que ele se levantasse contra Deus, querendo tomar o trono de Deus para si, tomar o lugar de Deus no universo, nos céus, diante dos seres que Deus havia criado, ele também desfrutava da intimidade de Deus. Ele conhecia a grandeza de Deus, mas isto não impediu que ele se tornasse inimigo de Deus. Também aquela intimidade de Adão com Deus, naquele paraíso recém-criado, também não impediu que ele quebrasse a sua aliança com Deus, transformando a sua vida em uma vida de tragédias. É o que nós vemos na história e é o que acaba repetindo nas vidas de muitas pessoas que não conseguem compreender que ela precisa ser de Deus e não apenas citar o nome de Deus como força de expressão, mas ela precisa ter Deus na sua vida. Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 8, após os inimigos do nosso Senhor Jesus ter levado aquela mulher, a mulher que fora pega no flagrante ato do adultério, e os inimigos de Jesus queriam usar aquela situação para poder tentar pegá-lo em contradição, para ver se ele iria sustentar o que ele dizia desde o início, que ele era filho de Deus, que havia vindo para buscar e salvar o que estava perdido, e que ele é
era e é a própria vida. Então é muito interessante porque após Jesus perguntar para a mulher, no capítulo de número 8 do Evangelho de João, após Jesus perguntar para a mulher, mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz para ele, não, Senhor, ninguém me condenou. Aí ele fala para ela, nem tampouco eu te condeno, mas vai e não peques mais. Então, além dele mostrar para ela, quando você vê isso aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, no verso de número 11, ele dizendo para ela, ela respondendo para ele, aliás, ela respondendo, ninguém, Senhor. Então, Jesus lhe disse, nem tampouco te condeno, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. É claro que ele acabara de salvá-la. Essa mulher aqui do texto, ela seria executada. Ela seria executada por apedrejamento, em cumprimento da lei de Moisés. E ele, Jesus, acabara de salvar esta mulher da morte por apedrejamento, em cumprimento da lei que ele próprio havia dado a Moisés. E depois de ele mostrar para a mulher como ela deveria fazer a partir dali, como deveria ser a vida dela, deveria ser diferente. Ela precisava colocar de fato Deus na sua vida. Ela precisava de fato colocar Jesus Cristo, aquele que a salvou, na sua vida, para que as coisas tivessem um outro rumo, para que a vida pudesse ser algo prazeroso para ela, e não uma ameaça constante de morte por causa da sua conduta errada. Aquele dia ela foi salva. Jesus a salvou, porque ele confrontou os seus inimigos, ele confrontou aqueles homens que queriam apedrejá-la, dizendo para eles, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esta palavra de Jesus Cristo, esse confronto de Jesus Cristo com aquelas pessoas, foi o argumento que ele usou para poder livrar aquela mulher da morte, mostrando para eles que todos estavam na mesma condenação dela, porque ela havia sido pega no flagrante ato do adultério. E eles? O que é que eles tinham feito? O que é que eles estavam fazendo diante dos olhos de Deus? Apesar de serem extremamente religiosos, mas eles não tinham Deus em suas vidas. Eles tinham a religião, mas eles não tinham Deus. E eles demonstravam isso nas suas ações. A mulher, da mesma maneira, ela conhecia também a lei. Ela morava lá no local onde se praticava a lei de Moisés. Mas ela também não tinha Deus. Tinha lei, mas não tinha Deus na vida. Aí quando Jesus fala para ela, nem eu também te condeno, vai e não peques mais, ele não parou por aí. Aí no verso de número 12, ele diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então ele estava mostrando para aquela mulher e para os demais que ali estavam, que aqueles que seguissem a ele não estaria em trevas, não estaria sujeito às incertezas que o mundo impõe
sobre a vida dos seus habitantes, mas se aquela mulher ou se aquelas pessoas seguissem a Jesus Cristo, eles não estariam mais subjugados pela imposição do mundo que jaz no maligno. Não é do maligno. O mundo é de Deus. Mas o maligno, ele tem dominado a situação exatamente por causa deste relacionamento fraco que existe entre o ser humano e Deus. Porque muitas vezes as pessoas, elas só procuram ter mais consistência no seu relacionamento com Deus quando ela está enfrentando uma dificuldade que foge do seu controle, que ela não consegue resolver. Quando ela está enfrentando uma dificuldade, um problema de saúde, que os médicos não dão esperança, que o advogado diz, isso aí, essa causa não tem jeito. Ou quando o juiz dá uma sentença desfavorável, ou quando o patrão fala, vou ter que te dispensar, vou ter que te mandar embora, ou quando é um problema conjugal, ou qualquer outro problema no cotidiano da pessoa, que ela não consegue resolver, é que ela lembra de pedir a ajuda de Deus. Não é? Ela não coloca Deus na sua dieta diária, no seu dia a dia. É isso que falta. Por que as pessoas estão atormentadas? A doença que se espalhou pelo mundo é um vírus. Mas o que se fala é de pandemia. Pandemia vem de vem de pânico. Pandemia não é o vírus. Pandemia é o sentimento que as pessoas estão trazendo no coração. É os pensamentos que ela está armazenando na sua mente. É as ações que ela está praticando no seu dia a dia, é que demonstra que ela também está em pânico. Se ela está em pânico, é porque ela não está em Deus. Ela não está confiando em Deus. Ela pode até orar, ela pode até rezar, ela pode até recitar os seus credos. Mas se ela não conseguir trazer Deus para a sua vida e levar a sua vida para Deus, ela vai se sentir amedrontada o tempo todo. Então, quando Jesus fala aqui para nós, quem me segue, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso é maravilhoso. Porque se eu tenho a luz da vida, eu vou ficar em paz o tempo todo. Eu vou abrir a minha boca e vou sempre dizer alguma coisa relacionada com as promessas de Deus para a minha vida. Eu vou lembrar das profecias da palavra do Senhor. Eu vou lembrar que um dia Jesus Cristo voltará. E Jesus Cristo voltará para trazer justiça de Deus sobre a face da terra. O Senhor Jesus, ele é a luz espiritual do mundo. Não tem como você viver, eu viver no mundo que jaz no maligno, que é o quê? Que são as trevas espirituais. Que representa trevas espirituais. O maligno representa isto, trevas espirituais. E quando João escreve que o mundo inteiro jaz nele no maligno, que são trevas espirituais, como que alguém em sã consciência, ela vai querer viver num lugar deste, que representa ameaça, que representa perigo, sem ter aquele que é a luz da vida, sem ter aquele que é a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso servia também para aquela mulher
que acabara de ser liberta do apedrejamento pela ação do Senhor Jesus Cristo, usando a autoridade da palavra e dizendo a autoridade da palavra de Deus, a autoridade da lei, da própria lei de Moisés, dizendo para eles: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles não foram impactados pela palavra de Jesus. Na verdade, eles foram impactados pela realidade da lei, que eles conheciam, mas eles não praticavam. E o que Jesus estava fazendo era simplesmente jogando na cara deles a realidade, que eles conheciam a lei, eles queriam executar a lei, mas eles mesmos acabavam se tornando réus da lei, porque eles também não praticavam a lei. E não praticavam por quê? Porque não tinha vida com Deus. Tinha vida com a religião, com os ritos de Moisés. Mas não tinha vida com o Deus de Moisés. Não tinha vida com o Pai das luzes. Não tinha vida com o Senhor. Deus sempre diz: eu sou o Senhor. Sempre ele deixou bem claro para os filhos de Israel. Quando você lê o livro de Levítico, quando você lê o livro de Números, você vai ver sempre Deus dizendo para eles: eu sou o Senhor. Deus deixa bem claro: eu sou o Senhor. Eu o que os tirei da terra do Egito. Ninguém tiraria vocês de lá. Vocês não conseguiriam vencer Faraó. É como se Deus estivesse dizendo isso para eles. Era a chance zero deles saírem de lá. Mas Deus os tirou de lá. E Deus deixava bem claro: eu sou o Senhor. Guarde os meus mandamentos. Ande na minha presença. Mas eles esqueciam disto. A mesma coisa acontece conosco nos dias de hoje. Apesar do evangelho estar sendo pregado, chamando as pessoas para terem fé em Deus. Porque é exatamente isso. A fé, ela envolve o quê? A fé envolve o conhecimento do evangelho. É por causa disso, por causa do grande amor de Deus, porque ele já nos abençoou, é que ele levantou pessoas para pregar o evangelho. O evangelho está sendo pregado como promessa de Deus. Como promessa de um Deus que não falha. Então o evangelho, ele está sendo pregado e o que acontece? Qual que é o resultado? O resultado é que a fé que envolve o conhecimento do evangelho, ela está sendo posta diante de nós, através exatamente da pessoa de Jesus que disse: quem me segue não estará em trevas. Se nós ouvirmos o evangelho e acreditar nele que diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, não vai andar em pânico, não vai andar no medo, vai andar na luz da vida, porque ele é a vida. Então, a fé que envolve o conhecimento do evangelho, e o evangelho está sendo pregado o tempo todo nos nossos dias. Está sendo usado aí a mídia pessoal, está sendo usado a mídia escrita, televisiva e todos os meios de comunicação para a pregação do evangelho, exatamente por isso, para que a pessoa adquire fé. Como Paulo escreveu, a fé vem pelo ouvir o evangelho, pelo ouvir a palavra de Deus. Então a fé envolve o conhecimento do evangelho e o reconhecimento da verdade, da sua mensagem. Então a fé está relacionada com isso aí. Envolve o conhecimento do evangelho e o reconhecimento da verdade da sua mensagem. Por isso Jesus falou: quem me segue não andará
nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue Jesus é porque reconhece, ele tem no seu coração o reconhecimento da verdade, da mensagem do Evangelho. Ele reconhece o Evangelho como sendo a verdade libertadora, a mesma que Paulo revela. Bendito seja nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Isso é o resultado do conhecimento do Evangelho, que produziu a fé, que levou a pessoa ao reconhecimento da verdade da sua mensagem, que o Evangelho é a verdade, é o poder de Deus em ação, exatamente para trazer a segurança que a pessoa não tem no mundo, para trazer a esperança que a pessoa não consegue no mundo, para trazer a alegria que os entretenimentos não dá a ela. O Evangelho traz tudo isso, e a recepção pessoal de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o indivíduo, ele próprio fazer a Jesus uma recepção pessoal dele, da pessoa de Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecer que de fato ele é a luz do mundo, e quem anda nele, quem anda no Senhor Jesus, não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isto é o que ela precisa, é que o que o indivíduo precisa para que ele consiga manter aquela intimidade com Deus, aquela comunhão com Deus que vai além da religiosidade. Vai além do conhecimento da Bíblia, que existe a Bíblia, que existe um sistema criado por Deus, um sistema que o mundo chama de religião, mas para Deus é um sistema de restauração, um sistema de salvação, um sistema que dá ao indivíduo que crê, que segue Jesus Cristo, que dá a ele o direito de se tornar filho de Deus e de também dizer: bendito o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Sendo assim, por que eu vou ter medo? Sendo assim, por que eu vou viver em pânico? Sendo assim, por que eu vou deixar de olhar para o Senhor que me diz: não temas, eu sou teu Deus, eu sou contigo? Sendo assim, por que eu vou duvidar que Jesus Cristo é a luz da minha vida? Que eu preciso dele, que ele é a minha vida, não tem nem como discutir isto. Ele é a nossa vida. Não tem como você negar a importância de Jesus Cristo na sua vida. Não tem como eu negar a importância de Jesus Cristo na minha vida. Eu posso até negar, você pode negar a importância de Jesus Cristo na sua vida, mas você negando Jesus Cristo, a importância dele como Senhor e Salvador, você não será feliz nunca. E pior do que isto, além de não ser feliz nunca, não tem direito de entrar também no paraíso. Não tem direito de passar a eternidade com Deus, ter aquela comunhão com Deus, ver Deus caminhando e ver a face do Senhor. Sem Jesus não tem como uma pessoa adquirir isto. Não adianta a pessoa: mas ele fez boas obras, mas ele fez isso, aquilo. Aqui no próprio texto de Efésios capítulo 1, capítulo 2, diz para nós que nós somos feituras de Deus em Cristo Jesus para praticar as boas obras. Ou seja, o nosso ser, a nossa pessoa, a nossa estrutura, tanto física como intelectual e espiritual, já nos deu uma capacidade de praticar boas obras. Ele já nos criou com um intelecto que nos conduza para fazer o bem, para fazer as obras boas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo apenas o quê? A nossa obrigação como um ser criado à imagem e à semelhança de Deus, que é perfeito. Mas se eu não vou fazer, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou seguir o meu instinto, eu vou fazer o que eu acho, e eu não estou nem aí para esse negócio de religião, eu não estou nem aí para nada disso, eu não estou nem aí para a Bíblia, eu não estou nem aí para Deus. Tem gente que fala dessa maneira.
Tem gente que despreza tudo que está relacionado com Deus. E aí, quando vem uma situação complicada, que está marcando a história da atual humanidade, como isto que está acontecendo hoje, aí a pessoa fica em desespero, ela fica com medo, ela transmite insegurança, porque ela não tem a vida. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará nas trevas. Ele está falando das trevas espirituais, aquelas que Satanás comanda. Então nós precisamos lembrar disso e receber Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Não para poder nos tirar de uma enrascada que nós estamos, mas para nos dar o direito à vida eterna, para nos fazer passar da morte para a vida, para poder ganhar a salvação. Ganhar não, receber a salvação, né? Receber a salvação, porque a salvação ela é o que? Ela é um favor, ela é uma graça, ela é uma graça recebida pela graça também, são dois favores. A salvação é um favor de Deus para a nossa vida, e ela é recebida também por um favor. O favor de Deus de nos aceitar na pessoa do Senhor Jesus, nos aceitar como filhos, como nós vemos em João capítulo 1, verso 12. Daqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, muda tudo. Eu posso voltar a ter aquela intimidade que o Adão tinha com Deus, quando ele colocou o nome em todos os animais. E aquele momento de pureza total, voltar a ter um dia, ter o privilégio de caminhar na presença de Deus, andar nas ruas da cidade de Deus. Isso é maravilhoso. E é exatamente isso que Jesus Cristo traz para nós, é isso que Ele nos dá. E é isso, não tem como você ter uma estrutura que te garanta, não tem como. O mundo é incapaz de produzir uma estrutura que garanta o ser humano. O mundo é incapaz. Você está vendo isso aí? A incapacidade dos governantes, a incapacidade do sistema, a incapacidade do mundo, a incapacidade deles produzir uma segurança que produza felicidade às pessoas. O mundo é incapaz, o sistema, os governantes é incapaz de fazer isto. É incapaz de produzir um cenário em que diz para você, fica em paz, você não vai andar nas trevas. Você vai estar bem o tempo todo, você vai ter conforto material, você vai ter conforto espiritual, você vai ter conforto profissional, você vai ter tudo que você precisa. Quando? Quando que o mundo, que o sistema vai oferecer isso para alguém? Quando? Um sistema capenga, corrupto, igual é o sistema de governo do mundo. Quando que um indivíduo vai se sentir seguro nessa situação? Nunca. Mas quando nós chegamos para Jesus, Ele fala exatamente para nós assim, né? O que nós acabamos de ler aqui. Eu sou a luz do mundo. Eu sou. E quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, se você quer ter a luz da vida, me segue. Me segue. Se você quer ter a luz da vida, é isso que ele estava dizendo. Igual aquela mulher que ele havia livrado da morte, do apedrejamento. Mas ele também estava dizendo para ela, agora se você quer ter a luz da vida, vem, segue-me, me siga. Me siga. Não tem como você negar a importância do Senhor Jesus Cristo e se dar bem. Não tem como.
Não tem como o mundo continuar negando a importância do Senhor Jesus Cristo, querendo dizer que a ciência o resolve tudo e o mundo está quebrando a cara. Porque a ciência, a tecnologia não está resolvendo o problema que está sendo vivido no momento. E mesmo que venha aí a IA, a inteligência artificial, a mistura do humano com a tecnologia, isso também não vai promover paz e segurança a ninguém. Porque é isto que o ser humano deseja, paz e segurança, é somente no reino de Deus. Por isso Jesus falou: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus é reconhecer que ele é o soberano e que governa sobre nós. E que nós temos que submeter a ele e reconhecer a importância dele na nossa vida. Não tem como você negar a importância de Deus e negar que você precisa de Deus e ser feliz. Isso não vai dar certo. Isso não vai acabar bem. Então nós temos que reconhecer o nosso lugar. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, ele deixa bem claro: sem mim nada podeis fazer. E é exatamente isto. Reconheça isto, que sem Jesus Cristo você nada pode fazer. Sem Jesus Cristo eu nada posso fazer, porque ele é a luz do mundo. Se não está em Jesus, está nas trevas espirituais. Se está em Jesus, não está nas trevas espirituais, porque ele é a luz espiritual do mundo. Ele é a luz espiritual do mundo. Nós precisamos pensar nisto para nós vencermos os dias maus que nós estamos vivendo, reservando o nosso coração para o amor de Deus, para que nós tenhamos o que oferecer ao nosso próximo, o amor que Deus colocou em nossos corações. Sem Deus não tem amor, tem fingimento. Mas com Deus nós podemos viver uma vida harmoniosa, uma vida tranquila. É claro que eu não estou te dizendo que você não vai ter problema, pelo contrário. Você vai ter muitos problemas, porque exatamente pelo fato de você servir a Deus e se opor a Satanás. Ele não vai facilitar nada, ele vai complicar a situação. Mas não tenha medo dele. Maior é o que está em nós do que ele. Maior é o Senhor Jesus, que recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Então, eu digo isso para você. Reconheça a importância de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador pessoal da sua vida e como aquele que um dia nós teremos que comparecer diante dele. Uns vão comparecer para receber a recompensa, a coroa da vida eterna. E outros vão comparecer, mas vão comparecer para receber a condenação eterna. Porque ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Mas nele, eu o aceitando, eu seguindo ele, eu vivendo para ele, eu estou livre de condenação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É só vida. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que ele fortaleça a sua vida e que você ande nele, que é o caminho, a verdade e a vida. Que você viva para ele, o Senhor. E assim ele vai cuidar de você, da sua casa e da sua família.
Vamos orar. Senhor Jesus, graças nós te damos por esta obra maravilhosa, completa, que o Senhor fez por nós. E eu reconheço que sem o Senhor eu nada posso fazer. E eu reconheço que só o Senhor pode me livrar da condenação. Que só o Senhor pode me levar para o reino eterno. Só o Senhor pode me dar um descanso eterno. E só o Senhor pode me conduzir na luz em um mundo que jaz no maligno. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe esta pessoa, meu Deus, que ela pense sobre a realidade espiritual. Que ela pense sobre a condição humana dela. Que ela pense sobre a verdade dita pela palavra do Senhor. Que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Meu Deus, que o Senhor ajude esta pessoa. Se ela está enfrentando um momento difícil, se ela está enferma, enfrentando uma dificuldade na casa, no lar, na família, meu Deus, que o Senhor a ajude, que o Senhor a ampare, que o Senhor a socorra nesse momento difícil que ela está vivendo. Mas que, meu Deus, que ela não viva com o Senhor só nos momentos difíceis da vida, mas que ela viva com o Senhor como Deus que a criou, como Deus que a amou, como Deus que a perdoou e que deu a ela, meu Deus, a salvação por intermédio do nosso Senhor Jesus. Que ela viva com o Senhor como Pai, o Pai celestial, o Pai das luzes, o eterno Deus, o soberano Senhor, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho amado para morrer na cruz para nos salvar. Meu Deus, que o Senhor abençoe esta vida, abençoe este lar, esta família, que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor abençoe as nações da terra, meu Pai, que o Senhor compadeça das famílias da terra. Nós te pedimos isso para a tua glória, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor restaure este lar, restaura esta família e que todos dentro desta casa compreendam a importância de reconhecer a soberania do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que eles reconheçam que precisam do Senhor. Nós te pedimos isto crendo, eu te peço crendo, e te agradeço, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e eu preciso da tua ajuda até o fim, e eu creio que esta pessoa também precisa da tua ajuda até o fim. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Fique na graça e na paz do Senhor. Compartilhe o vídeo, abençoe outras pessoas e vamos prosseguir em Jesus Cristo, a luz da vida e a verdadeira vida. A Ele toda a glória. Um grande abraço, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro.